Olá, é um prazer falar com você. Vamos para a leitura do preceito diário do dia de hoje, preceito da Seisho no Ie, escrito pelo mestre Seisho Taniguchi. Vamos lá? 28 de setembro. Plantas e animais. Sem amar e proteger os animais, o ser humano não consegue manter uma vida feliz. Isso porque ele foi criado para viver num ambiente favorável à vida dos animais, a fim de conviver em harmonia com eles, auxiliando-se mutuamente. Por outro lado, se não existissem as plantas, os animais não poderiam sobreviver. São raríssimos os animais que vivem nos desertos. O ser humano e os animais vivem respirando o oxigênio gerado pelas plantas. Além disso, as plantas segregam certos componentes necessários à saúde do ser humano e os animais. Portanto, o ser humano deve se preocupar mais em preservar a fauna e a flora, agradecendo sempre os animais e as plantas pelos benefícios que eles proporcionam. Se a humanidade se tornar cada vez mais presunçosa e egoísta, acabará sendo banida da Terra. Gente, olha esse final. Se a humanidade tornar-se cada vez mais presunçosa e egoísta, acabará sendo banida da Terra. Eu já disse em preceitos passados que o ser humano é uma raça estelar que está manifestando no planeta Terra. Então, você está no corpo humano, nós estamos manifestados aqui e todos nós temos responsabilidades. O ser humano, pela sua ganância, pelo aspecto da manipulação, não adianta você acusar um ser humano de ganancioso se você também não falar da manipulação que existe no planeta. Boa parte do ser humano é manipulado por seres que controlam isso que nós chamamos de Matrix. O conhecimento da Matrix é algo que liberta. Primeiro, a Matrix é toda essa ilusão, o que na Seisho no Ie é chamado de mundo fenomênico. A Matrix, ela tem controladores, ela tem escravos, ela tem gestores, ela tem toda uma estrutura. Quem destrói a natureza numa última etapa é a Matrix, são os controladores, por quê? Por causa da ganância. Veja bem, quem é o instrumento desses controladores? É o ser humano. Antigamente, quando o ser humano vivia nos campos, quando o ser humano vivia produzindo o seu alimento e em sintonia com a natureza, ele não tinha problema em desarmonia com o que a gente chama de meio natural. Quantas famílias vieram do campo para morar na cidade? Houve uma mudança global de localização. O ser humano que permanecia nos campos foi trazido para a cidade. Viveu uma vida totalmente condicionada, como se fosse um rato na rodinha. O que é um rato na rodinha? O que é essa vidinha do rato? É aquela onde você vai correr na rodinha, que é trabalhar o dia inteiro, depois você vai comer, fazer sexo, fazer as suas futilidades, dormir e volta para a rodinha. É a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, a vida inteira. Não adianta a gente querer passar mel na boca das pessoas em dizer que isso aqui é o paraíso. Não, não é. Está tudo formatado para que o ser humano não seja o que ele é real. Tudo leva você a comer comidas que vão destruir a sua saúde, a fazer comportamentos que vão destruir a sociedade. Uma das coisas mais importantes, que foi dito nesse preceito, preservar a fauna e a flora. Se o ser humano não tem a capacidade de preservar a sua família, se ele não preserva os valores familiares, o que é o pilar da família? Pai, mãe, filhos. O que você enxerga hoje como o que se coloca aí para todas as crianças? O que se prega para as crianças? Que a família não é pai, mãe e filhos. E aí, como é que você quer que a sociedade ela prospere no futuro? Cada vez mais dissolvendo as famílias, famílias sendo chefiadas somente por mulheres, homens que mais não querem ser chefes de família, ser o pai, ser o exemplo. Nós temos hoje famílias que não contextualizam a questão de filhos, ou seja, está saindo todo do critério, Então, se a sociedade está realmente indo para esse caminho, o que quer dizer aqui no final desse preceito? Olha bem, se a humanidade se tornar cada vez mais presunçosa e egoísta, acabará sendo banida da Terra. Então, o que quer dizer isso? Justamente, se você não preserva o que é mínimo para a sobrevivência, o que é mínimo, a natureza, a fauna, a flora e a família. É a família que é o berço, onde o ser humano pode realmente prosperar para frente.
Se você tem família, você tem filho. Se você tem filho, você tem descendência. Você sempre vai criar essa sinergia para frente. Se você não tem filho, que é a cultura que eles tentam passar aí, não tenha filho, o mundo é muito difícil, tudo é muito complicado, e um monte de gente caindo nessa historinha, né? E aí fica um mar de gente sofrendo, porque tem famílias que vão morrer nessa geração, porque as pessoas não tiveram filhos. E tem famílias que estão prosperando, pessoas que têm filhos, muitos filhos, e aquelas pessoas vão estar aqui. E aquela riqueza daquela família que não tem mais filhos vai se desaguar naquelas pessoas que têm filhos, porque é natural que as riquezas sejam redistribuídas no planeta Terra. Então, deixa aqui nos comentários qual é a sua visão sobre isso. Se você já pensou sobre isso, amplamente sobre a questão da fauna, da flora, da família, esse assunto é muito rico. Eu não vou ficar só numa cerquinha falando de um assunto X. Eu gosto de ampliar, eu gosto de abrir, eu gosto de fazer você pensar. Porque quando você pensa, você enxerga na grande ilusão que está metida a humanidade. Só que nós não estamos na ilusão. Entendeu? Eu vivo a realidade e cada vez mais eu vou abrindo para as pessoas essa realidade. E juntos nós estaremos cada vez melhor. Desde já, muito obrigado por você estar comigo nesses preceitos. Gratidão, gratidão e gratidão.